Feito esse registro, eu quero falar de uma notícia muito interessante que eu vi no Instagram do Fábio Seixas. Não tive tempo de falar aqui nos nossos vídeos de quinta, de sexta e de sábado, mas quero conversar com vocês e já estou encomendando um livro que acho que todo mundo deveria ler, chamado, e alguém já falou na caixa no grupo de WhatsApp do canal, The Piranha Club, Clube das Piranhas, que é um livro escrito por um autor comentando sobre como é o mini clube de donos de equipe da Fórmula 1, que é o Clube das Piranhas, né? O que acontece? Segundo o Fábio Seixas, no Instagram dele tá lá o post para vocês olharem, a Fórmula 1 está tentando, de toda forma, barrar a entrada dos Andretti. Até aí, zero novidade. Vocês sabem disso, a gente fala aqui direto, superchat, responde perguntas sobre isso, já fiz vídeo comentando e tal. Acontece que o que acontece, né? Acontece que a questão é, existe lá aquele valor de barreira que no papel é 200 milhões de dólares, a Andretti não quer pagar. A essa altura, as equipes da Fórmula 1 já acham que 200 milhões de dólares é pouco e impuseram também que para pular essa barreira de 200 milhões de dólares, que eles acham que já a essa altura é pouco, talvez devesse ser 700, 800 milhões de dólares, também haveria aí uma forma de driblar isso que dependeria da equipe trazer algo que somasse para a Fórmula 1. Leia-se uma grande fabricante. Os Andretti souberam jogar o jogo político e fizeram isso muito bem. Foram lá e trouxeram ninguém menos que a General Motors, de braço dado com eles, com a bandeira da Cadillac. Ponto para os Andretti. Agora, depois de conduzido o processo seletivo e etc., de repente, sai a informação que eu vi lá no Fábio Seixas de que a Fórmula 1 estaria tentando serrar o galho que une, né, serrar as amarras que unem Andretti e Cadillac GM, oferecendo para Cadillac GM outras equipes que não a criação de uma 11ª vaga. E aí eu estava refletindo sobre isso todo dia, pensando, a Fórmula 1 já em algumas oportunidades diferentes azedar as coisas para ela nos Estados Unidos. E agora, pertencendo a um grupo americano, está mais uma vez manobrando para fazer algo que é completamente incompreensível para o americano médio. Você imagina para o Sr. John Smith, que mora em Arkansas e tem uma caminhonetona e uma espingarda no banco de trás, como é que ele vai entender que esse bando de europeu chato, esse bando de europeu de nariz empinado, vem aqui nos Estados Unidos, esnoba um sobrenome com a importância dos Andretti e esnoba uma montadora, uma fabricante com a importância da Cadillac, simplesmente porque sim, os caras só querem competir, então o que a Fórmula 1 pede eles vão lá e fazem, e agora tem essa história de que eles estão tentando então, pelos bastidores, serrar essa relação, essa aliança construída entre os Andretti e a Cadillac, oferecendo para eles outra equipe. No caso, eu fico pensando quem? Talvez a Haas, que pertence a americanos, talvez o Dorilton, que é dono da Williams, não sei, mas essa é a história. E aí, talvez até tenham conseguido trazer a Alpine para o lado Darth Vader da força, vamos dizer assim, porque você viu, a gente viu aqui, a gente já comentou, já repercutiu os comentários de que a Alpine disse, o acordo que eu tinha com os Andretti expirou porque a Andretti não tem uma vaga, então não sei mais se vou fornecer motores para eles, né? E aí o Ben Sulayem foi a público, a gente falou que isso na live passada, dizendo, tem motores para eles, porque por regulamento quem fornece para menos equipes é obrigado a fornecer para quem tiver sem motor. Então eu queria comentar isso com vocês, porque é realmente mais um movimento nesse jogo para lá de poder, de bastidores, entre a Fórmula 1, entre os Andretti, e aí ainda com a FIA em campo, né? Um jogo de pelo menos 3 times em campo, trocando caneladas. Então, eu torço muito para a entrada dos Andretti, é um sobrenome interessante, eu torço muito para a entrada da Cadillac e da GM, é uma baita de uma marca, uma baita de uma bandeira, e parece que a gente aqui de fora pensa mais no bem da Fórmula 1 do que a própria, né, Fórmula 1 e seus gestores, porque para mim está na cara que essa equipe com esse apoio de uma 11ª vaga é mais do que cável, mas parece que a gana dos caras de não dividir de jeito nenhum é bizarra, né? E some-se a isso aquelas histórias que a gente sabe, de Papai Stroll que supostamente estaria pensando em vender o time, né, fundos árabes interessados em comprar e etc. Então, realmente é de chocar o que rola e a gente fica aí só assistindo.